Minha sogra disse ao telefone. Segunda-feira às 10 horas no cartório. Vou vender sua casa. Preciso assinar os documentos. Até já recebi o adiantamento dos compradores. Quando ela chegou ao cartório com os compradores, a sogra congelou de choque. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Aproveite a história. Luísa estava em seu pequeno apartamento na cidade, com o sol da manhã filtrando pelas cortinas enquanto tomava seu café. Era um domingo tranquilo, daqueles que ela apreciava depois de uma longa semana no trabalho como designer gráfica. Seu marido, Renato, ainda dormia, e seus roncos suaves ecoavam pelo quarto. Eles estavam casados havia 3 anos, e embora o relacionamento não fosse perfeito, construíram uma vida juntos repleta de amor e pequenas alegrias. Uma dessas alegrias era a casa de campo, uma pitoresca propriedade a 1 hora de carro da cidade. Era a herança de Dona Iracema, avó de Luísa, após seu falecimento. A casa de campo era mais do que apenas uma propriedade. Era um santuário. Um lugar para onde Luísa e Renato escapavam para se reconectar, respirar, sonhar. Seu telefone vibrou no balcão, despertando-a de seus pensamentos. Ela olhou para a tela e viu o nome Sônia, sua sogra. Luísa sentiu um aperto no estômago. Sônia não era a pessoa mais calorosa, e o relacionamento entre elas sempre fora tenso. Ela tolerava Luísa pelo bem de Renato, mas sua língua afiada e natureza controladora frequentemente faziam Luísa se sentir inferior. Respirando fundo, Luísa atendeu a chamada. Bom dia, Sônia, disse ela, forçando um tom educado. Luísa. A voz de Sônia soou cortante, como se não tivesse tempo para gentilezas. Preciso que você ouça com atenção. Amanhã, segunda-feira, às 10 horas, nos encontraremos no cartório. Vou vender sua casa de campo e já até recebi o adiantamento dos compradores. Você precisa assinar os documentos. O coração de Luísa parou. As palavras a atingiram como um trem de carga, cada uma mais pesada que a anterior. Ela agarrou a borda do balcão, a caneca de café tremendo na mão. O quê? Do que você está falando, Sônia? A casa de campo é minha. Era da minha avó. Você não pode simplesmente vendê-la. Como não? Depois de tudo que eu fiz por você? Bom, eu já o fiz, respondeu Sônia, com um tom frio e decidido. Os compradores são um casal adorável. Estão procurando um refúgio no campo. Eu cuidei de tudo. Você só precisa aparecer e assinar. A mente de Luísa acelerou. Isso não podia estar acontecendo. Aquela casa não era apenas um pedaço de terra. Era a sua história, as suas memórias. Ela se lembrava dos verões que passava lá quando criança, correndo pelos campos de flores silvestres com a avó, do cheiro do pão fresco assando na pequena cozinha, do som do riacho próximo embalando-a para dormir. E agora, Sônia vendeu sem nem me consultar. Sônia, você não tinha esse direito, disse Luísa, com a voz trêmula de raiva. Aquela casa me pertence legalmente. Como você pôde fazer isso? Sônia suspirou, como se a reação de Luísa fosse um incômodo. Eu fiz o que era melhor. Você e Renato quase não usam mais aquele lugar, e o dinheiro vai ajudar a todos nós. Já aceitei o adiantamento, então não tem como voltar atrás. Esteja no cartório amanhã, pontualmente às 10 horas. Antes que Luísa pudesse responder, a linha caiu. Ela ficou paralisada, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido. Lágrimas brotaram em seus olhos, enquanto uma onda de desamparo a invadia. Como Sônia pôde fazer isso? E o que ela quis dizer com "o dinheiro vai ajudar a todos nós"? Luísa e Renato não estavam com dificuldades financeiras, e Sônia nunca havia insinuado precisar de dinheiro. Algo não estava certo. Ela invadiu o quarto, acordando Renato com um susto. Sua mãe acabou de ligar, disse ela com a voz trêmula. Ela está vendendo a casa de campo. Já recebeu o dinheiro dos compradores e quer que eu assine os papéis. Amanhã no cartório. Renato sentou-se, esfregando os olhos, sua expressão mudando de confusão para descrença. O quê? Que loucura! Ela não pode fazer isso. A casa está em seu nome, Luísa.
Ela não tem o direito legal de vendê-la. Foi o que eu disse a ela, exclamou Luísa, andando de um lado para o outro. Mas ela parecia tão certa, Renato, disse, que já recebeu um adiantamento. E se ela falsificou alguma coisa? E se fez algo ilegal? Renato passou a mão pelos cabelos, o maxilar tenso. Isso não é típico dela. Quer dizer, ela é autoritária, mas isso é passar dos limites. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Vamos à casa de campo hoje, ver se há algo lá que possa nos dar uma pista. Luísa assentiu, com a mente ainda girando. Rapidamente, arrumaram uma mala e dirigiram-se para o interior. A estrada familiar agora parecia um caminho para um campo de batalha. Ao chegarem à casa de campo, o coração de Luísa doeu ao vê-la. As paredes de madeira desgastadas pelo tempo, as flores silvestres balançando ao vento, o velho carvalho onde ela e Renato haviam gravado suas iniciais. Aquele lugar era dela. Ela não deixaria Sônia tomá-lo. Lá dentro, tudo parecia igual. A aconchegante sala de estar com seus móveis descombinados, a cozinha com suas xícaras lascadas, a escada rangente que levava ao quarto no sótão. Mas enquanto Luísa caminhava pela casa, uma sensação de inquietação a invadiu. Algo parecia estranho. Ela não conseguia identificar o que era, mas era como se a própria casa estivesse tentando lhe dizer algo. Renato, olha isso. Chamou Luísa da cozinha. Ela ergueu uma pequena pilha de papéis que encontrara escondida atrás de uma gaveta. Eram anúncios de imóveis, fotos da casa de campo, descrições do local e um valor que fez seu estômago revirar. Ela está planejando isso há meses, sussurrou Luísa com a voz embargada. O rosto de Renato se fechou enquanto lia os papéis. Não se trata de uma decisão espontânea. Ela está trabalhando nisso pelas nossas costas. Mas por quê? Para que ela precisa do dinheiro? Luísa balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sei, mas não vamos assinar nada. Amanhã, precisamos impedi-la. Quando o sol começou a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a paisagem, Luísa e Renato sentaram-se na varanda, determinados a lutar por seu santuário. Mas no fundo, Luísa não conseguia se livrar da sensação de que aquilo era apenas o começo, que as ações de Sônia escondiam um segredo muito mais sombrio. A viagem de volta para a cidade foi tensa. O silêncio entre Luísa e Renato estava carregado de medos não verbalizados. Luísa olhava pela janela, os campos que passavam se turvando enquanto sua mente disparava. Ela não conseguia parar de pensar no tom frio e calculista de Sônia ao telefone. Não se tratava apenas de dinheiro. Havia algo mais, algo que Sônia não estava contando a eles. Luísa olhou para Renato, que segurava o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ele estava com raiva, mas havia algo mais em sua expressão. Preocupação. Renato, disse Luísa suavemente, quebrando o silêncio. Você acha que sua mãe está com algum problema? Quer dizer, por que ela faria isso? Ela nunca foi tão imprudente. Renato suspirou, os ombros caídos. Não sei, Luísa. Ela anda reservada ultimamente. Eu achava que era só a necessidade habitual dela de controle, mas agora não tenho tanta certeza. Quando falei com ela na semana passada, ela parecia distraída, como se estivesse escondendo alguma coisa. Eu deveria tê-la pressionado mais. Luísa estendeu a mão e apertou a dele. Vamos resolver isso juntos, mas precisamos estar prontos para amanhã. Se ela está falando sério sobre essa reunião com o tabelião, precisamos saber no que estamos nos metendo. Eles passaram o resto da noite se preparando. Luísa ligou para uma amiga advogada, Patrícia, que confirmou o que eles já suspeitavam. Sônia não tinha o direito legal de vender a casa de campo, já que estava em nome de Luísa. Mas Patrícia os alertou que, se Sônia tivesse falsificado documentos ou se apresentado falsamente como proprietária, a situação poderia ficar complicada. Vocês precisam ir àquela reunião com o tabelião e impedir a venda, aconselhou Patrícia. E se puderem, tentem descobrir o que realmente está acontecendo com sua sogra. As pessoas não fazem coisas assim sem motivo.
Naquela noite, Luísa mal dormiu. Deitou-se na cama, olhando para o teto, repassando mentalmente cada interação que tivera com Sônia. A mulher sempre fora difícil, crítica, autoritária, rápida em apontar os defeitos de Luísa. Mas aquilo era diferente. Era uma traição em um nível totalmente novo. Quando a primeira luz do amanhecer entrou pela janela, Luísa já estava de pé, vestida e pronta para enfrentar o que quer que o dia trouxesse. Às 9h30 da manhã, Luísa e Renato chegaram ao cartório Oliveira em Filhos, um pequeno prédio nos arredores da cidade com uma placa modesta na entrada. O estômago de Luísa revirou quando eles entraram. A sala de espera estava silenciosa, o ar impregnado com um cheiro de papel velho e tinta. Uma recepcionista os recebeu com um sorriso educado e os encaminhou para uma pequena sala de conferências, onde a reunião aconteceria. Sônia já estava lá, sentada à mesa com uma pilha de documentos à sua frente. Estava impecavelmente vestida, com os cabelos grisalhos presos em um coque apertado, e sua expressão era indecifrável. Ao lado dela estavam dois estranhos, um casal de meia-idade que Luísa presumiu serem os compradores. O homem tinha um rosto gentil, mas a mulher parecia impaciente, tamborilando as unhas feitas na mesa. Quando Sônia viu Luísa e Renato, seus olhos se estreitaram ligeiramente, mas ela não disse nada. Sônia, disse Renato, com a voz firme, mas calma. O que você está fazendo? Você sabe que não pode vender a casa de campo. Ela não é sua. Sônia não hesitou. Eu já expliquei isso, Renato. A venda está acontecendo. Luísa só precisa assinar os papéis e estará feita. Os compradores já pagaram o adiantamento. Luísa deu um passo à frente com as mãos tremendo de raiva e medo. Eu não vou assinar nada. Essa casa é minha, Sônia. Você não tinha o direito de fazer isso. E eu quero saber por quê. Por que está tão desesperada para vendê-la? O que está realmente acontecendo? Pela primeira vez, a compostura de Sônia se rompeu. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina e seus olhos se voltaram para os compradores, que agora observavam a troca com crescente inquietação. O tabelião, um homem careca de terno cinza, entrou na sala e pigarreou. Se houver alguma disputa, não. Podemos prosseguir com a assinatura, disse ele, olhando de Luísa para Sônia. Preciso verificar os documentos de propriedade. O rosto de Sônia empalideceu, e Luísa notou suas mãos apertarem a pasta à sua frente. Não há disputa, disse Sônia rapidamente, com a voz áspera. Luísa está apenas emotiva. Ela vai assinar. Eu não, retrucou Luísa, sua voz ecoando pela pequena sala. E eu quero respostas, Sônia. Você nos deve isso. Os compradores trocaram um olhar, e a mulher falou com um tom seco. Se houver algum problema com a propriedade, não vamos prosseguir. Já havíamos pago o adiantamento e nos disseram que tudo estava em ordem. Os olhos de Sônia se arregalaram e por um momento ela pareceu genuinamente em pânico. Então, como se um interruptor tivesse sido acionado, levantou-se, pegou sua bolsa e saiu da sala sem dizer uma palavra. O tabelião, os compradores, Renato e Luísa, permaneceram em silêncio, atordoados. A tensão no ar era palpável. Mãe! Renato a chamou, mas ela já tinha ido embora. Ele se virou para Luísa com uma expressão que misturava frustração e preocupação. Precisamos segui-la. Tem alguma coisa errada. Eles saíram do cartório às pressas, enquanto os compradores e o tabelião ainda discutiam a situação. O carro de Sônia estava saindo do estacionamento quando eles chegaram ao próprio veículo. Ela está indo em direção à cidade, disse Renato, ligando o motor. Não podemos deixá-la escapar. Precisamos saber o que ela está escondendo. Enquanto seguiam Sônia pelas ruas sinuosas, a mente de Luísa disparava. O que poderia ser tão importante a ponto de Sônia arriscar tudo para vender a casa de campo? Estaria ela endividada? Estaria sendo chantageada? Ou haveria algo ainda mais obscuro em jogo? Fosse o que fosse, Luísa sabia que estavam prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. As ruas da cidade fervilhavam enquanto Renato e Luísa seguiam o sedã prateado de Sônia.
O coração de Luísa batia forte no peito, as mãos agarrando a borda do assento. Ela não conseguia acreditar que tinha chegado a esse ponto, perseguindo a sogra no trânsito, desesperada por respostas. Sônia dirigia com determinação, zigue-zagueando pelo trânsito da manhã com uma obstinação que só aumentava as suspeitas de Luísa. Para onde ela está indo e por que saiu correndo do cartório? Ela está indo em direção ao distrito industrial, disse Renato com a voz tensa. O que ela poderia estar fazendo lá? Luísa balançou a cabeça, a mente fervilhando de possibilidades. O distrito industrial era um labirinto de armazéns, fábricas e unidades de armazenamento. Não era exatamente o tipo de lugar que Sônia, com sua aparência impecável e altos padrões, frequentaria. Mas à medida que a seguiam para dentro do bairro, o desconforto de Luísa aumentava. As ruas ficavam mais estreitas, os prédios mais decadentes. Finalmente, o carro de Sônia parou em um pequeno estacionamento em frente a um armazém indefinido, com uma placa enferrujada que dizia Soluções de Armazenamento. Renato estacionou a uma distância segura e eles observaram Sônia sair do carro, olhar ao redor nervosamente e desaparecer dentro do armazém. O que ela está fazendo aqui? Luísa sussurrou, com a voz quase inaudível. Não sei, respondeu Renato com a testa franzida. Mas vamos descobrir. Eles esperaram alguns minutos antes de saírem do carro e se aproximarem do armazém. A porta por onde Sônia havia entrado estava ligeiramente entreaberta, e Luísa ouvia vozes abafadas vindas de dentro. Ela trocou um olhar com Renato, e ambos assentiram em silêncio. Precisavam ter cuidado, mas não podiam voltar atrás agora. Lá dentro, o armazém estava mal iluminado, o ar carregado com um cheiro de poeira e óleo. Fileiras de armários de armazenamento ladeavam as paredes, com as portas de metal enferrujadas e amassadas. Luísa e Renato se moveram em silêncio, seguindo o som da voz de Sônia. Ela estava falando com alguém, um homem, pelo que parecia. Seu tom era ríspido e urgente. Eu disse que estou cuidando disso. Sônia disparou. A venda deveria ter sido concluída hoje, mas houve um problema. Só preciso de um pouco mais de tempo. Você já teve tempo suficiente, respondeu o homem em voz baixa e ameaçadora. Você me deve, Sônia. Se eu não receber meu dinheiro até o final da semana, você sabe o que acontece. Luísa gelou. O sangue. Ela e Renato se agacharam atrás de uma pilha de caixotes, espiando por uma fresta e vendo Sônia parada diante de um homem alto, de ombros largos, vestindo uma jaqueta de couro. Ele tinha uma cicatriz na lateral do rosto, e sua expressão era de uma raiva mal contida. Sônia, normalmente tão serena, parecia pequena e assustada na presença dele. Eu pego o dinheiro, disse Sônia com a voz trêmula. A casa de campo vale mais do que o suficiente para cobrir a dívida. Só preciso convencer minha nora a assinar os papéis. O homem se aproximou, sua sombra pairando sobre ela. É melhor fazer isso, porque se não fizer, vou levar mais do que apenas o dinheiro. Eu sei onde você mora, Sônia. Eu sei onde seu filho mora. Luísa levou a mão à boca para conter um suspiro. O rosto de Renato estava pálido, os olhos arregalados de choque. Sônia estava em dívida com aquele homem, um homem perigoso pelo visto. E ela estava disposta a vender a casa de campo, a casa de Luísa, para pagá-lo. A constatação a atingiu como um soco no estômago. Não se tratava de controle ou ganância. Sônia estava desesperada. Antes que Luísa pudesse processar o que ouvira, o homem se virou e foi embora, desaparecendo nas sombras do armazém. Sônia ficou parada ali por um momento, com os ombros caídos, antes de pegar o celular e fazer uma ligação. Sou eu, disse ela, com a voz quase um sussurro. A venda não foi concretizada. Precisamos encontrar outra maneira de conseguir o dinheiro. Não posso deixar que ele machuque o Renato. O coração de Luísa doeu ao ouvir o nome de Renato. Apesar de tudo, Sônia tentava proteger o filho. Mas, a que custo? Luísa não podia deixar a casa de campo ser vendida, mas também não podia ignorar o perigo que Sônia corria.
Ela se virou para Renato, cuja expressão era uma mistura de raiva e desgosto. Precisamos confrontá-la, sussurrou Luísa. Agora mesmo. Renato assentiu, e eles saíram do esconderijo no momento em que Sônia encerrava a ligação. Ela congelou ao vê-los, seu rosto uma máscara de choque e medo. O quê? O que vocês estão fazendo aqui? Gaguejou, dando um passo para trás. Nós seguimos você, disse Renato com a voz firme, mas carregada de emoção. Ouvimos tudo, mãe. Quem era aquele homem? Em que tipo de encrenca você se meteu? Os olhos de Sônia se encheram de lágrimas, e pela primeira vez, Luísa a viu não como uma mulher fria e controladora, mas como uma mãe que temia por sua família. Eu não queria que você descobrisse assim, disse Sônia com a voz embargada. Achei que conseguiria lidar com isso sozinha. Lidar com o quê? Perguntou Luísa, aproximando-se. Sônia, nós merecemos a verdade. Por que você está tentando vender minha casa de campo? A quem você deve dinheiro? Sônia afundou em uma caixa próxima, com as mãos tremendo enquanto enxugava as lágrimas. Tudo começou há um ano, ela começou. Me envolvi com alguns investimentos. Pensei que poderia ganhar um dinheiro extra. Talvez deixar algo para você e o Renato. Mas era um golpe. Perdi tudo. Minhas economias, meu fundo de aposentadoria. E quando não consegui pagar o empréstimo que fiz para cobrir as perdas, mandaram aquele homem atrás de mim. O nome dele é Sérgio. Ele é perigoso, Luísa. Ele ameaçou machucar o Renato se eu não pagasse. A raiva de Luísa se suavizou, substituída por uma mistura de compaixão e frustração. Por que você não nos contou? Perguntou ela. Nós poderíamos ter ajudado você. Você não precisava tentar vender a casa de campo pelas minhas costas. Eu estava envergonhada, admitiu Sônia, com a voz quase um sussurro. E eu não queria te sobrecarregar. Pensei que, se conseguisse vender a casa, poderia pagar o Sérgio e manter vocês dois seguros. Mas agora vejo que eu estava errada. Sinto muito, Luísa. Renato se ajoelhou na frente da mãe, segurando as mãos dela. Vamos resolver isso, mãe. Mas você precisa ser honesta conosco de agora em diante. Chega de segredos. Sônia assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas Luísa não conseguia se livrar da sensação de que aquilo não tinha acabado. Sérgio não ia deixar a dívida desaparecer tão facilmente. E ao saírem do armazém, Luísa sabia que estavam prestes a enfrentar um perigo muito maior do que perder a casa de campo. A viagem de volta ao apartamento foi sombria. Sônia estava sentada no banco de trás, com as mãos firmemente entrelaçadas no colo e o olhar fixo no chão. Luísa e Renato trocaram olhares, ambos lidando com o peso do que haviam descoberto. A confissão de Sônia havia revelado as camadas de suas ações, mostrando uma mulher que cometera erros terríveis, mas era movida por uma necessidade desesperada de proteger a família. Ainda assim, Luísa não conseguia se livrar completamente da raiva. A casa de campo era seu santuário, sua conexão com Dona Iracema. Sônia quase lhe tirara isso. Quando chegaram ao apartamento, Luísa preparou um bule de chá e o simples ato lhe deu um momento para organizar os pensamentos. Sentaram-se ao redor da pequena mesa da cozinha, o ar carregado de tensão. Precisamos de um plano, disse Luísa, finalmente quebrando o silêncio. Sérgio não vai esperar para sempre. Se ele é tão perigoso quanto você diz, Sônia, não podemos ficar aqui esperando que ele vá embora. Sônia assentiu, com uma expressão sombria. Eu sei, mas não tenho dinheiro para pagá-lo. O adiantamento dos compradores era minha última esperança. E agora que a venda não está sendo concretizada, vamos dar um jeito, disse Renato com a voz firme. Mas precisamos ser inteligentes. Não podemos deixar o Sérgio machucar ninguém. Luísa tomou um gole de chá, com a mente a mil. E se formos à polícia? Sugeriu. Se o Sérgio está te ameaçando, isso é extorsão. Eles podem ajudar. Sônia balançou a cabeça, os olhos arregalados de medo. O Sérgio tem contatos. Ele me avisou que se eu fosse à polícia, ele saberia e viria atrás do Renato. Não posso arriscar isso. O estômago de Luísa se revirou ao pensar em Renato em perigo.
Ela pegou a mão dele por baixo da mesa e a apertou com força. Ok, disse ela com a voz firme, apesar do medo que a consumia. Então precisamos encontrar um jeito de conseguir o dinheiro sem vender a casa de campo. Quanto você deve a ele? Sônia hesitou, com as bochechas coradas de vergonha. 50.000 reais, sussurrou. Com os juros, está perto de 60 agora. Luísa sentiu o coração apertar. 60.000 reais era muito dinheiro, mais do que conseguiriam facilmente. Ela e Renato tinham algumas economias, mas não chegavam nem perto desse valor. Mesmo assim, ela se recusou a desistir. Vamos dar um jeito, disse ela, mais para si mesma do que para os outros. Temos que dar um jeito. Nas horas seguintes, eles trocaram ideias. Renato sugeriu vender algumas das joias de Sônia, mas ela admitiu que já havia penhorado a maior parte para cobrir pagamentos anteriores ao Sérgio. Luísa pensou em fazer um empréstimo, mas com a hipoteca atual, seria difícil conseguir aprovação para um valor tão alto. Finalmente, Renato teve uma ideia. E o tio Roberto? Perguntou ele, virando-se para Sônia. Ele sempre foi rico. Talvez possa ajudar. O rosto de Sônia se iluminou levemente, mas havia um lampejo de dúvida em seus olhos. Roberto e eu não nos falamos há anos, admitiu ela. Tivemos um desentendimento depois que seu pai faleceu, mas ele sempre gostou de você, Renato. Talvez ele estivesse disposto a ajudar se você pedisse. Não era um plano perfeito, mas era um começo. Eles decidiram que Renato entraria em contato com o tio, enquanto Luísa e Sônia trabalhariam para reunir qualquer evidência que pudessem usar contra Sérgio, algo que pudesse lhes dar vantagem se as coisas dessem errado. Luísa também insistiu em contratar um investigador particular para investigar os antecedentes de Sérgio. Se quisessem enfrentá-lo, precisavam saber exatamente com quem estavam lidando. Na manhã seguinte, Renato dirigiu até a propriedade do tio, nos arredores da cidade, enquanto Luísa e Sônia se encontravam com um investigador particular, um homem rude chamado Tom, que tinha fama de conseguir resultados. Tom ouviu a história delas com uma expressão indecifrável antes de assentir. Vou dar uma olhada nesse Sérgio, disse ele, anotando as coisas. Mas já vou avisando. Ele parece ser um caso perdido. Vocês precisam ter cuidado. Vamos, garantiu Luísa, embora seu estômago se revirasse de ansiedade. Ela não conseguia se livrar da sensação de que o tempo estava acabando. Enquanto isso, a reunião de Renato com o tio Roberto correu melhor do que o esperado. Roberto, um homem jovial de quase 70 anos, com uma queda por carros antigos, recebeu Renato de braços abertos. Quando Renato explicou a situação, a expressão de Roberto se fechou. Eu sempre soube que a Sônia se meteria em encrenca, disse ele balançando a cabeça. Mas não vou deixar nada acontecer com você, meu filho. Eu te dou o dinheiro. 50.000 reais, como você disse. Consigo até amanhã. Renato sentiu uma onda de alívio, mas ela durou pouco. Ao sair, Roberto o puxou de lado. Cuidado, filho, alertou. Se esse sujeito for tão perigoso quanto você diz, o dinheiro pode não ser suficiente para fazê-lo ir embora. Homens assim não param até conseguirem o que querem. Renato assentiu, sentindo o peso das palavras do tio sobre os ombros. Ele dirigiu de volta para a cidade, com o cheque de Roberto guardado em segurança no bolso. Mas ao entrar no condomínio, notou uma SUV preta estacionada do outro lado da rua. Os vidros eram escuros, mas Renato sentia que estavam sendo observados. Seu coração disparou enquanto ele entrava apressado, trancando a porta. Luísa, chamou ele com a voz urgente. Acho que alguém está nos observando. Luísa correu para a janela, com o sangue gelando ao avistar a SUV. É o Sérgio, sussurrou ela, com a voz trêmula. Ele sabe que estamos atrás dele. A SUV preta permaneceu do lado de fora do apartamento por horas. Uma ameaça silenciosa que deixou Luísa, Renato e Sônia nervosos. A mente de Luísa disparava enquanto ela tentava bolar um plano. Eles tinham o dinheiro do tio Roberto, mas o aviso dele ecoava em sua cabeça. Sérgio poderia não parar, mesmo com a dívida paga. Precisavam se proteger e proteger a casa de campo de uma vez por todas. Tom,
O investigador particular ligou naquela noite com novidades. Tenho alguns podres sobre o Sérgio, disse ele com a voz rouca. Ele tem um histórico de crimes quilométrico, extorsão, agressão e até ligações com o crime organizado. Mas aqui está o problema. Ele tem um mandado de prisão. Se vocês conseguirem atraí-lo para um local público, eu posso avisar a polícia. Eles o prenderão e sua sogra ficará livre. Luísa contou o plano a Renato e Sônia, que concordaram que era a melhor opção. Decidiram marcar um encontro com Sérgio, usando o dinheiro como isca. Sônia fez a ligação com a voz firme, apesar do medo nos olhos. Eu tenho o dinheiro, disse ela. Encontre-me amanhã no parque, perto da praça da cidade. Às 15 horas eu entrego e terminamos. Sérgio concordou com um tom frio e ameaçador. Sem truques, Sônia, ou você vai se arrepender. No dia seguinte, o parque estava lotado de gente, famílias, corredores, vendedores ambulantes. Luísa, Renato e Sônia chegaram cedo. O cheque do tio Roberto estava guardado na bolsa de Sônia. Tom se posicionou por perto, pronto para alertar a polícia assim que Sérgio aparecesse. O coração de Luísa batia forte enquanto esperavam, seus olhos examinando a multidão em busca de qualquer sinal do homem com cicatrizes do armazém. Exatamente às 15 horas, Sérgio apareceu, sua jaqueta de couro inconfundível sob o sol da tarde. Ele se aproximou de Sônia com um olhar de escárnio, estreitando os olhos ao notar Luísa e Renato parados por perto. Eu disse para você vir sozinha, rosnou ele com a mão enfiada no bolso como se procurasse algo. Eu tenho o dinheiro, disse Sônia rapidamente, erguendo o cheque. 60 mil reais, como combinamos. Pegue e nos deixe em paz. Sérgio pegou o cheque, examinando-o com os olhos antes de guardá-lo no paletó. É melhor não voltar, disse ele em voz baixa. Porque se acontecer, eu volto. E da próxima vez, não serei tão legal. Antes que Sônia pudesse responder, sirenes soaram ao longe. Sérgio levantou a cabeça de repente, sua expressão mudando de presunçosa para apavorada. Você armou. Pra mim! Rugiu ele, investindo contra Sônia. Mas Renato foi mais rápido, colocando-se entre eles e empurrando Sérgio para trás. Os policiais invadiram o parque com as armas em punho, cercando Sérgio. Mãos ao alto! Gritou um dos policiais. Sérgio hesitou, olhando ao redor em busca de uma saída. Mas não havia para onde correr. Em instantes estava algemado, gritando palavrões enquanto os policiais o levavam para longe. As pernas de Luísa fraquejavam, enquanto a adrenalina se esvaía de seu corpo. Ela afundou em um banco próximo, acompanhada de Renato e Sônia. Acabou, sussurrou Sônia, com a voz trêmula de alívio. Ele se foi, mas o peso emocional dos últimos dias persistia. Luísa se virou para Sônia com a expressão suavizada. Eu te perdoo, disse ela baixinho. Sei que você estava tentando proteger o Renato, mas de agora em diante, lidaremos com as coisas juntas, como uma família. Sônia assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Prometo, disse ela. Chega de segredos. Uma semana depois, Luísa e Renato retornaram à casa de campo, o peso da provação finalmente se dissipando. A casa estava como sempre, um símbolo de resiliência e amor. Enquanto Luísa caminhava pelos campos de flores silvestres, com Renato ao seu lado, sentiu uma paz que não sentia há dias. A casa de campo estava segura, sua família estava segura, e pela primeira vez, ela sentiu uma ponta de esperança em seu relacionamento com Sônia. De volta ao cartório Oliveira em Filhos, Roberto e Vanessa haviam recebido o reembolso do adiantamento, e a venda estava oficialmente cancelada. Luísa sorriu enquanto olhava para o horizonte, o sol se pondo sobre o campo. Eles lutaram por este lugar, por suas memórias, por seu futuro, e eles tinham vencido. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Luísa, teria feito a mesma escolha que ela, ou teria seguido outro caminho? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece,
Deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.